boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão especial das palestras europeias. Damos as boas-vindas à senhora embaixadora Ana Paula Zacarias, diretora do Instituto Diplomático, que nos dá a honra da sua presença na Universidade Aberta para fazer uma conferência tão importante nesta efeméride que celebramos este ano. Obrigado, senhora embaixadora, pela sua presença. Agradecemos também ao Sr. Professor Stefan Dix ter promovido esta sessão e por também moderar esta mesa. Saudamos os que nos acompanham aqui presencialmente no Salão Nobre da Universidade Aberta, o público que nos acompanha via telemática e já agora também o público póstumo, dado que esta sessão fica gravada e vai ser disponibilizada de forma permanente no nosso canal do YouTube Globalogia. Senhora Embaixadora, obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vinda à Universidade Aberta e desejamos uma feliz conferência. Sr. Professor Stefan Dix, a palavra é sua para conduzir a sessão. Okay. Então, muito obrigado pelas palavras aqui de boas-vindas e eu tenho a dizer que estou neste momento muito contente por duas razões que temos aqui a embaixadora Ana Paula Zacarias. As duas razões são, por uma vez que nós estamos a celebrar no dia 9, no próximo sábado, o Dia da Europa, e também este ano são os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Também este também um momento de celebração e a palestra da senhora embaixadora especialmente vai direcionar-se nesta direção. Primeiro, eu gostaria de dar uma breve apresentação da embaixadora Ana Paula Zacarias. Entrou na carreira diplomática portuguesa em 1983 e, nesta qualidade, teve várias posições no Ministro de Negócios Estrangeiros, no Serviço do Protocolo do Estado, no Gabinete da Informação e Empresa e no Instituto Camões, onde foi vice-presidente. Entre 1986 e 88 foi consultora para as relações internacionais na Casa Civil do Presidente da República. Serviu também em diferentes missões diplomáticas no estrangeiro, na Embaixada de Portugal em Washington, no Consulado de Portugal em Curitiba, Brasil, na missão de Portugal junto à Unesco em Paris e como representante permanente adjunta. E foi embaixadora de Portugal em Tallinn e representante permanente adjunta de Portugal junto da União Europeia. Entre 2011 e 2017 esteve no Serviço Europeu da Ação Externa, primeiro como embaixadora, chefe de delegação da União Europeia no Brasil e depois como embaixadora, chefe de delegação da União Europeia para a Colômbia e para Equador. Em julho de 2017, foi nomeada secretária de Estado para os Assuntos Europeus e serviu nesta posição até março de 2022. Foi nomeada representante permanente de Portugal junto das Nações Unidas em maio de 2022, tendo regressado a Portugal em 2024 para ser o cargo atual de diretora do Instituto Diplomático no Ministério de Negócios Estrangeiros. E tenho que confessar, além daquela carreira diplomática extraordinária, também uma pessoa, em termos pessoais, muito querida, desculpa, posso dizer isso, mas de facto muito simpática e de extraordinárias qualidades pessoais que eu já podia confirmar nos últimos tempos. E, bom, a palestra vai ser principalmente sobre a adesão de 40 anos da adesão de Portugal à Comunhão Europeia, e este é um fenômeno muito interessante porque Portugal sempre fez parte, claro, do continente europeu, mas eu acho a entrada de Portugal no espírito europeu começou relativamente tarde. Se não me engano, começou talvez com
com a geração de Coimbra. Há texto fabuloso de Essa de Queiroz, quando ele fala sobre Antero de Quintal. É texto extraordinário, quando ele diz gênio, santo, gênio que era santo. E aqui ele fala sobre a construção de caminhos de ferro, e como os caminhos de ferro entraram todas aquelas ideias da Europa, os grandes pensadores, os grandes poetas, e este texto é extraordinário. E Essa de Queiroz, como europeu, eu acho que está um pouco superestimado, porque ele também era uma figura que já foi muito influenciada pelo Victor Hugo e escreveu texto sobre os Estados Unidos da Europa. E nos Maias, naquele famoso encontro no Hotel Central, também falamos lá sobre os Estados Unidos da Europa. E, bom, neste sentido, começou relativamente tarde o espírito europeu. Eu acho que antes Portugal foi mais virado pelo Brasil, para o oceano, e aqui a Europa chegou quase nas costas, mais ou menos. Mas, bom, agora não quero eu falar muito, vou passar agora a palavra à senhora embaixadora, e eu acho que vai ser uma palestra muito, muito importante, porque já tivemos uma pequena conversa antes. Uma coisa que é muito importante, hoje em dia esquecemos muitas vezes aqueles verdadeiros progressos, aquelas verdadeiras vantagens que a União Europeia nos dá. É muito fácil de falar mal ou de queixar-se de burocracia, e, de facto, há alguns pontos para criticar, mas muitas vezes, neste momento, esquecemos aquelas grandes vantagens, e eu tenho certeza que vamos ter agora saber muito mais sobre este assunto. Muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigada. Primeiro, permitam-me um agradecimento ao professor José Eduardo Franco pelas suas simpáticas palavras. Caríssimo professor Stefan Dix, muito obrigada por este convite para estar aqui hoje, participar nestas vossas palestras europeias, e uma saudação muito especial a todos os alunos que nos acompanham online pela primeira vez. É a minha estadia aqui na Universidade Aberta, e faço com muito carinho e com muito orgulho de estar aqui convosco esta tarde. No fundo, este repto que foi lançado pelo professor Stefan Dix, de que este Portugal europeu, a história deste Portugal europeu, sempre fomos uma nação europeia, a geografia não mente, não é? Mas muitas vezes se dizia que Portugal era uma espécie de uma ilha rodeada por mar e por Espanha, por todos os lados. Isso significava que nós tínhamos sempre uma certa a conexão com Espanha e com a Europa estava lá, mas havia sempre ali uma espécie de uma barreira, havia ali qualquer coisa que só efetivamente foi levantado com a nossa adesão à União Europeia. E quando eu entrei, e queria agradecer-lhe também ter falado aqui de toda a minha carreira, certo é que quando eu entrei para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a carreira diplomática, em 83, ainda se ouvia na rua a música do GNR. Eu quero ver Portugal na CEE. Ainda se ouvia-se muito, e foi uma música que teve um impacto. A ideia de um jovem grupo de música rock portuguesa, em 1981, lançar aquele disco, ou aquela canção do Quero Ver Portugal na CEE, teve bastante impacto. Eu entrei para o Ministério em 1983 e depois, em 1985, tive a grata possibilidade de estar presente na cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à União Europeia. E naquela cerimónia, que ocorreu no dia 12 de junho de 1985, eu, uma jovem acabada de entrar no Ministério, tive aquela sensação que a gente tem: ups, eu estou a assistir a um ato histórico. Estou no meio da história, a história está a acontecer aqui. Quando a gente olhava à nossa volta, estava lá o Bettino Craxi, estava o Helmut Kohl, estava o presidente Mitterrand, estava o Ruud Lubbers, o Felipe González, o presidente Mário Soares, por certo, que na altura ainda era primeiro-ministro, mas todos
todo aquele escol de grandes políticos europeus, e aquela sensação de isto é um momento histórico, é um momento importante. E, efetivamente, quando Mário Soares afirma naquela ocasião que a adesão de Portugal às comunidades europeias constitui um dos momentos mais significativos da história contemporânea portuguesa, não estava apenas a assinalar um ato político, estava a definir um rumo histórico. Portugal chegava então à Europa, depois da Revolução de Abril, com uma economia frágil, com uma estrutura produtiva muito pouco competitiva, um rendimento per capita que representava cerca de 55% da média comunitária, e a adesão foi, como o próprio Mário Soares sublinhou, uma opção fundamental para um futuro de progresso e de modernidade do nosso país. O processo que conduziu à adesão foi longo e foi exigente, não foi um processo evidente e fácil, foi longo. O pedido foi feito em 1977 e, portanto, nós só conseguimos fazer a assinatura do acordo em 85 e só entramos, efetivamente, no dia 1 de janeiro de 1986. E Portugal teve que se reformar profundamente as suas estruturas económicas, administrativas, jurídicas. Mário Soares, Hernani Lopes, Jaime Gama, Medeiros Ferreira, mas também Ramalho Yanes, Aníbal Cavaco Silva, compreenderam que essa integração europeia não era apenas um destino, era um instrumento de transformação interna. E centenas de diplomatas, de técnicos de todas as áreas deram um enorme contributo para que Portugal depois conseguisse alcançar esse desiderato. Com a nossa entrada, a Europa tornou-se a Europa dos 12. As 12 estrelinhas que até hoje figuram na bandeira europeia e que a partir daquela data não se modificou. Ficou sempre com as 12 estrelas. A adesão implicou escolhas difíceis, a abertura da economia, a reconversão industrial, a adaptação agrícola, mas também trouxe alguma coisa de muito importante, previsibilidade, regras e acesso a um espaço de prosperidade e de estabilidade. Em meados dos anos 80, Portugal apresentava taxas de analfabetismo próximas dos 20%, um PIB per capita significativamente abaixo da média europeia, uma economia fortemente dependente da agricultura e de setores tradicionais e, sobretudo, uma rede de infraestruturas completamente deficitária. A rede rodoviária, a rede de saneamento, a rede energética, muito diminutas. Entre 1977 e 1985, o país recorreu por 2 vezes ao FMI, um sinal claro da sua vulnerabilidade macroeconómica. A adesão à então CEE foi assim simultaneamente uma resposta a fragilidades internas e uma aposta num modelo de desenvolvimento aberto e regulado. Mas talvez o mais importante tenha sido o impacto político. A adesão funcionou como uma âncora à estabilidade democrática. Num país com uma história marcada por rupturas, a pertença europeia trouxe continuidade institucional. A opção europeia ajudou a consolidar um consenso democrático alargado entre as principais forças políticas, afastando clivagens ideológicas mais radicais. Mais do que um passo económico, foi uma ancoragem política que reforçou a estabilidade interna do regime democrático em Portugal. Ao integrar um espaço assente no Estado de Direito, na democracia, no pluralismo, na economia de mercado, Portugal reduziu significativamente o risco de retrocessos autoritários e consolidou instituições ainda jovens, conferindo-lhes previsibilidade e legitimidade. A Europa funcionou assim como um garante externo da democracia portuguesa, num período em que as memórias da instabilidade revolucionária ainda estavam muito presentes. Estruturalmente, a integração europeia contribuiu para a modernização do sistema político e administrativo do país, promovendo padrões mais exigentes de governação, de transparência e de responsabilização. Ao mesmo tempo, reforçou a cultura democrática da sociedade portuguesa
aproximando-a dos modelos europeus e incentivando a participação dos cidadãos num processo gradual, mas profundo, de normalização da nossa democracia. Finalmente, a adesão à União Europeia reforçou o papel internacional de Portugal, potenciando uma constante da política externa portuguesa desde então, a capacidade de articular a Europa e o resto do mundo no qual nós tínhamos participado de forma muito intensa. E naquela altura, nos anos 80, houve um grande debate sobre a identidade nacional. O que é ser português? Ser português é ser atlântico? Ser português é ser europeu? E a opção foi as duas coisas. Portugal é ser atlântico na Europa. E isso foi uma decisão de grande relevância para Portugal e para o seu futuro. E 4 décadas depois, passamos aos dias de hoje. Estas 4 décadas, 40 anos, trouxeram-nos convergência com a Europa, trouxeram-nos progressos reais. E 4 décadas depois, o impacto da nossa entrada na União Europeia é inequívoco. Do ponto de vista económico, Portugal beneficiou dos fundos estruturais que permitiram modernizar infraestruturas, qualificar recursos humanos e reduzir assimetrias regionais. A integração no mercado único e, mais tarde, na zona euro, com a introdução da moeda única, alterou profundamente o quadro macroeconómico do país. O PIB per capita português passou, como eu disse há pouco, de 55% da média europeia nos anos 80 para 75% ou 80% da média da União Europeia de hoje. O comércio externo, as exportações e as importações, passou de cerca de 60% do PIB para mais de 90% do PIB. Portugal recebeu, desde 1986, mais de 150 mil milhões de euros líquidos em fundos europeus. Valores aproximados, cumulativos, que financiaram autoestradas, ferrovia, escolas, universidades, hospitais, centros de saúde e também a modernização da nossa economia, a modernização produtiva, a modernização empresarial. Do ponto de vista social, assistimos a uma melhoria significativa dos indicadores da educação, da saúde e da qualidade de vida. Portugal aproximou-se dos padrões europeus. A taxa de escolaridade no ensino secundário aumentou de menos de 30% para mais de 80% nas gerações mais jovens. A percentagem de jovens com ensino superior mais do que triplicou. Programas como o Erasmus, que vocês bem conhecem enquanto estudantes, ou o Horizonte Europa, para quem faz investigação científica, ligaram universidades, centros de investigação, ajudaram a construir um país mais criativo, mais conectado e uma geração jovem que hoje pensa em europeu. A esperança média de vida subiu dos 74 anos em 1985 para mais de 81 anos nos dias de hoje. E alcançamos uma redução significativa da pobreza extrema e a melhoria dos indicadores de saúde pública. A entrada de Portugal no espaço Schengen, em 1995, transformou a mobilidade europeia e aproximou os cidadãos. A livre circulação de pessoas é uma das conquistas mais importantes da integração europeia. E permitiu-nos viajar, estudar, trabalhar, viver noutros Estados da União Europeia, sem controlos fronteiriços. Schengen reforçou para nós o turismo, o comércio e este sentimento de ser europeu, esta pertença europeia. E isto é muito importante que se sublinhe, porque nós às vezes só nos apercebemos do valor das coisas que temos quando não as temos. Quando foi do apagão, de repente, toda a gente disse: ui, meu Deus, como é que nós vamos viver sem eletricidade? E quando nós olhamos para o progresso real que a nossa sociedade fez nestes últimos 40 anos, temos que pensar também num valor absolutamente extraordinário, que é o valor da paz. Nunca teve a Europa, durante 80 anos, um espaço de paz e de integração e de capacidade de articulação política entre
todos os países como tivemos até hoje. E temos uma guerra nas nossas fronteiras, mas não temos uma guerra entre países da União Europeia. Materialmente, hoje, seria muito difícil que ela fosse acontecer em função da forma como estamos completamente integrados. E isso é um valor absolutamente extraordinário que às vezes nós não valorizamos completamente. Foi fácil? Foi tudo fácil? Foi tudo bom? Não, nem tudo foi bom. Tivemos momentos e passámos por situações bastante difíceis. Tivemos, na altura da integração, problemas complexos, com a reformulação do nosso setor agrícola, por exemplo. Tivemos também, depois, com a adesão à moeda única em 99, estabilidade monetária, taxas de juros mais baixas, mas também perdemos instrumentos de política cambial e tínhamos uma maior exigência de disciplina orçamental. Isso tornou-se muito evidente durante a crise de 2008, 2014, digamos assim. Portanto, a crise financeira de 2008, seguida pela crise das dívidas soberanas e o subsequente programa de assistência negociado com a chamada Troika, expuseram fragilidades estruturais da economia portuguesa e levantaram questões, na altura, sobre soberania, solidariedade, governação económica. Eu era representante permanente adjunta na representação de Portugal junto da União Europeia naquela altura e testemunhei estes momentos muito duros. Lembro-me que nos chamavam os PIGs, não é? Os PIGs eram P de Portugal, I de Irlanda, G de Grécia e S de Spain. Portanto, eram uns países, uma espécie de países párias naquela altura. O que é certo é que, como em muitos momentos da nossa vida individual, as crises também geram aprendizagem, e aprendizagens importantes. E o reforço da disciplina orçamental, uma maior diversificação da nossa economia, uma nova consciência sobre os limites e as possibilidades da integração acabaram por acontecer e geraram-se mudanças estruturais importantes, sobretudo no que toca ao aumento das exportações. Passámos a exportar bastante mais, uma maior diversificação dos nossos mercados e um reforço da credibilidade externa de Portugal ao nível económico. Portugal é hoje um país profundamente integrado. Cerca de 70% das nossas exportações dedicam-se ou destinam-se ao mercado europeu. A economia portuguesa está inserida nas cadeias de valor europeias, o país participa ativamente em todas as políticas comuns de agricultura, pescas, clima, energia, digital, tecnológico, segurança. Portanto, estamos completamente integrados no tecido europeu. Dito isto, Portugal não beneficiou só desta pertença europeia, não foi só um beneficiário. Portugal trouxe à Europa um conjunto de mais-valias também extremamente interessantes e foi um participante ativo na sua construção. Portugal tem desempenhado ao longo destas últimas 4 décadas um papel muito relevante no projeto europeu, maior até do que seria de pensar em função da sua dimensão. A presença de Portugal em posições de topo nas instituições europeias é particularmente reveladora dessa influência, desde logo com José Manuel Durão Barroso, que foi presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014, um período decisivo do alargamento da União Europeia a leste e da resposta inicial à crise financeira global. Mais recentemente, António Costa, como presidente do Conselho Europeu, sinalizando este reconhecimento político do país ao mais alto nível na Europa. E depois temos também Vítor Caldeira, que esteve à frente do Tribunal de Contas Europeu, reforçando esta credibilidade técnica portuguesa nas instituições. Mas também na concretização do Serviço Europeu de Ação Externa. Como sabem, a União Europeia hoje dispõe de um serviço diplomático próprio, de que fazem parte diplomatas de todos os países da União. E diplomatas portugueses serviram neste Serviço Europeu de Ação Externa, que foi criado em 2010, em países tão variados como o Brasil, a Índia, a Colômbia, Cabo Verde, Angola, mas também Washington ou Londres. Portanto, embaixadores portugueses que estiveram a representar a União Europeia em todos estes países.
E para além destas posições de liderança e influência portuguesa, também se faz sentir com intensidade o trabalho dos nossos parlamentares europeus. Os deputados portugueses, oriundos das diferentes famílias políticas, têm assumido papéis relevantes como relatores em dossiês políticos importantes, temas importantes para Portugal, como a coesão económica, a coesão social, a política marítima, as relações externas, nomeadamente com a África e com a América Latina. Outro elemento que mostra bem a relevância que Portugal tem tido dentro das instituições europeias e no quadro europeu tem sido o exercício das presidências rotativas do Conselho da União Europeia. Portugal assumiu a presidência do Conselho 4 vezes, 1992, 2000, 2007 e, recentemente, em 2021, e cada uma destas presidências coincidiu com momentos de particular relevância no quadro europeu, mostrando também a importância de Portugal no quadro da preparação da política externa europeia. Foi durante a presidência portuguesa que se aprovou o famoso Tratado de Lisboa e também a dimensão, o quadro da dimensão social europeia, que Portugal tem dado grande empenho e valor e que foi muito relevante na presidência de 2021. Digamos que há uma pegada portuguesa no projeto europeu que pode ser entendida numa perspectiva ampla. Portugal tem-se afirmado como um ator de equilíbrio, defensor do multilateralismo, da abertura da União Europeia, da Europa ao mundo, de uma Europa inclusiva, de uma Europa solidária, e a nossa experiência histórica, esta vocação atlântica de que falámos no princípio, esta ligação ao espaço lusófono, conferem-nos também uma capacidade particular de aproximação entre a Europa e outras regiões do globo. Para isso, contribuímos como para uma união mais aberta, mais coesa, mais global. E, antes de terminar, queria só lançar aqui, agora, algumas coisas para o futuro. Ou seja, olhar para os desafios que a Europa e os seus Estados-membros enfrentam hoje. Eu acho que isto dava para fazermos aqui um conjunto de mais 5 ou 6 palestras deste género. Mas eu, às vezes, como trabalhei com ele, pergunto-me o que é que diria o Dr. Mário Soares se fosse vivo e se olhasse para o projeto europeu hoje. O que é que ele diria? Eu acho que provavelmente ele veria a União Europeia de hoje com uma mistura de orgulho e de inquietação. Orgulho porque o projeto europeu consolidou a democracia no sul da Europa, incluindo em Portugal, e se tornou um espaço de paz sem precedentes. Ficaria contente com a dimensão que a União Europeia tem hoje, com os seus 27 Estados-membros. Dimensão e escala são elementos muito importantes, mas ficaria decepcionado, seguramente, com a saída do Reino Unido, um importante aliado de Portugal. E ficaria triste com a demora dos processos de alargamento em curso. Tem demorado muito para que outros novos países possam vir a fazer parte da União. Mas eu acho que ele ficaria inquieto também por uma espécie de afastamento que tem havido em relação àquele impulso original de uma Europa que se tornou muito tecnocrata, menos mobilizadora para os cidadãos, hesitante, às vezes, enquanto ator global. Ele falava muito da Europa dos povos. E hoje temos a Europa dos mercados, a Europa das regras orçamentais. Para ele, a Europa só teria relevância global se falasse a uma só voz em matéria de política externa e de defesa, algo que continua efetivamente incompleto. E por isso eu diria que 40 anos depois, a União Europeia enfrenta hoje um conjunto de desafios estruturais que combinam estas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. E um dos mais evidentes é o contexto geopolítico atual. A guerra da Ucrânia, resultante da invasão russa em 2022, obrigou a União Europeia a reposicionar-se como um ator estratégico, reforçando a sua política de defesa, cooperação com a NATO, e isso levanta questões sobre a autonomia estratégica da União Europeia versus a sua dependência dos Estados Unidos.
Outro desafio central é económico. Temos ainda persistentes desigualdades entre os Estados-membros da União Europeia, pressões inflacionistas, temos de manter a competitividade da União e dos seus Estados-membros face aos Estados Unidos e face à China. Outro grande desafio é o desafio energético e climático. A União Europeia posicionou-se e posiciona-se como um líder global através do Pacto Ecológico Europeu, mas enfrenta tensões internas, custos sociais da transição, dependência energética externa, a necessidade de garantir segurança energética e precisamos de ter uma solução para isso. No plano político interno, temos problemas de coesão interna. O crescimento dos movimentos populistas, eurocéticos, em vários países, coloca em causa valores fundamentais da União Europeia e uma questão tão relevante como a questão migratória também acabou por ser um elemento que dividiu, em muitos casos, os Estados-membros, dificultando uma política comum, eficaz e solidária. Outro grave problema é a demografia, e que está preso, ou que está ligado ao anterior. A demografia é um problema estrutural, o envelhecimento da população, a baixa natalidade, a necessidade de termos imigração qualificada para sustentar os sistemas sociais e a economia. E, por fim, e no fundo ligado com o primeiro que falei, há o desafio da nossa projeção global. A Europa procura afirmar-se num mundo cada vez mais multipolar, equilibrando as relações com os Estados Unidos, com a China, com a África, com a América Latina, enquanto reforça instrumentos de política externa e de segurança comum. E temos depois ainda um desafio interno, que é como é que nós vamos tomar decisões, se continuamos a tomar decisões em termos de unanimidade ou se podemos encontrar outros mecanismos para tomar decisões no quadro europeu que nos permitam ser mais flexíveis. Eu diria, voltando à conversa sobre o que é que pensaria o Mário Soares, se fosse vivo, eu acho que Mário Soares não proporia uma Europa potência, apenas em termos geopolíticos clássicos, mas sim uma Europa influente, porque uma Europa coesa, democrática, fiel aos seus valores. Para ele, o poder europeu não residiria apenas na força económica ou militar, mas na capacidade de ser um modelo político credível para um mundo instável, ou seja, temos que ser um modelo credível num mundo que está em constante mudança. E esse é talvez um dos maiores desafios que temos pela frente. 40 anos de Portugal na União Europeia contam uma história de sucesso e é preciso estarmos muito conscientes disto, mas não de complacência. Se em 1986 o objetivo era entrar na Europa, hoje o desafio é o de ajudar a definir o que vai ser a Europa das próximas décadas. A integração europeia foi, naquela altura, uma escolha. A escolha exige compromisso, exige adaptação, exige visão. E a escolha é nossa, a escolha é dos cidadãos. A escolha é de todos nós que precisamos de fazer ouvir a nossa voz enquanto cidadãos europeus. E por isso espero que esta minha reflexão tenha sido interessante e que possamos todos em conjunto pensar que Europa queremos para o futuro. Muito obrigada. Okay. Muito obrigado. Duas coisas, pronto, são notas de rodapé, de facto. Eu acho aquela questão que nós, às vezes, não... ou esquecemos, às vezes, os verdadeiros, reais progressos que a União Europeia nos deu, ou que fez nos últimos 40 anos. Aqui, quando chamou a atenção para isso, lembrei-me daquele livro de Stefan Zweig, O Mundo do Ontem. Esta é uma coisa muito importante, porque ele escreveu isso um pouco antes do seu suicídio trágico em Brasil, eu acho, em 1941, e ele escreveu... E há um capítulo que, quando ele também chama a atenção para... Ele diz, antes da Primeira Guerra Mundial, era possível ainda viajar na Europa sem passaporte. Eu não sei que ele refere-se ao Império Habsburgo, mas ele disse Europa, e ele disse naquela altura... Mas, de facto, antes da Primeira Guerra Mundial...
houve uma Europa muito florescente em termos econômicos e ele chama a atenção para isso. Só que depois também cresceu o nacionalismo, vários nacionalismos Um movimento e circular. sabemos que entramos aqui em duas quase catástrofes ou uma espécie de suicídio duplo da Europa. E por isso eu acho é uma coisa muito importante de sempre lembrar-nos, embora todos aqueles problemas que nós temos, mas sempre lembramos daqueles verdadeiros progressos e vantagens que a União Europeia traz para todos os europeus. Não é só para uma elite, mas para todos os europeus. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que eu não falei e que acho que é muito importante, que é também o nosso relacionamento com a Espanha. Nós entramos em conjunto, Portugal e a Espanha entraram juntos para a União Europeia. E aquela velha história de que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, acabou nesse dia. Acabou no dia em que entramos juntos para a União Europeia. Hoje, as economias portuguesas e espanholas estão completamente integradas em cadeias produtivas, em cadeias de valor, em comércio externo. Nós passamos à Espanha, os espanhóis vêm a Portugal numa relação realmente fluida e de grande interação. E isso foi também algo que a integração europeia permitiu. Essa proximidade com os nossos vizinhos, que hoje nós aprendemos a conhecer e a gostar, e a mesma coisa do lado deles, que nos visitam como turistas e que investem em Portugal. E essa capacidade de conhecer o outro, conhecer o espanhol, conhecer o francês, que era mais apreciado na altura, antes, mas conhecer os outros povos europeus, quando nós conseguimos fazer a integração dos países de leste, daqueles 10 países que entraram em conjunto, basicamente, para a União Europeia, como dizia o Papa na altura, fico contente porque a Europa está finalmente a respirar com os seus 2 pulmões. Não é? Essa integração, essa capacidade de nós criarmos na diversidade uma verdadeira cultura europeia, que é uma coisa absolutamente extraordinária, e com os serviços e com a coesão que nós fomos construindo, com a capacidade de ter educação básica para todos, de ter serviços médicos, de ter serviços sociais, que eram impensáveis e que hoje se estendem a todos os países europeus. Apreciar isso, a evolução disso na Europa é absolutamente extraordinário. Esta é uma coisa, por acaso, bastante interessante, que eu normalmente gosto muito de fazer viagens entre a Alemanha e Portugal de carro. Adoro. E fiz isso antes de moeda única e depois de moeda única várias vezes. E, de facto, é uma diferença. Antes de moeda única, eu senti-me estrangeiro na Espanha, senti-me estrangeiro na França. Agora, pronto, eu acho, eu tenho noção perfeitamente que eu não sou espanhol nem francês, mas sinto-me menos estrangeiro quando passo com a moeda única. Não é? Claro, claro. É uma coisa impressionante. E agora, aquela segunda nota de rodapé que eu queria apresentar também, só antes de abrir aqui o espaço para a discussão, aquelas vantagens que a União Europeia traz. Eu vou começar de outra maneira. Eu, há 2 anos, orientei uma tese de mestrado que eu achei importantíssimo, muito, muito interessante, que é um senhor que falou sobre o branding, como a União Europeia faz um branding, como pode a União Europeia pode vender a sua imagem para fora. Eu acho que aqui ainda há muita coisa para fazer, para vender para fora os valores que a Europa tem, sem entrar num eurocentrismo. Não é? Este também é sempre aquele perigo entrar num eurocentrismo, mas também, pronto, em termos de democracia, hoje em dia mais importante do que nunca, mostrar que a Europa pode ou tem a capacidade de defender ainda
os valores democráticos e muitas outras coisas. Eu acho este também um desafio de encontrar aqui um bom equilíbrio para mostrar os valores da Europa para fora sem entrar naquele eurocentrismo. Este é uma coisa muito difícil, mas eu acho este também deve ser, ou acho, compreendo isso como um desafio do futuro.